se somos bonitos, se somos inteligentes. Não. Mas tem a ver com o que ele é. Como Deus é. Onde está aquele povo? O hino disse que a vinda do Senhor se aproxima, cujos sinais estes estão se cumprindo. Amados irmãos, Deus é bom. Amém. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Assentai-vos. Bendito Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer mais uma vez pela tua presença neste lugar. Abençoe esta casa, Senhor. Acrescente a sua casa dia após dia, Senhor. Senhor, mais uma vez nós queremos entregar tudo em suas mãos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo pedimos amém. Amém. Igreja, a congregação, podem te dar essa cadeira à mão de Daniel, porque ele não está bem com o pé, para ele poder sentar. Igreja, onde está aquele povo? O mundo fará esta pergunta depois do cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Onde está aquele povo? É uma pergunta que os infiéis ficarão fazendo depois da partida de noiva de Cristo. Quando a noiva estiver no lar durante 3 anos e meio, enquanto o mundo passa por período da tribulação, eles ficarão perguntando: onde estão aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que era diferente com a nossa natureza? Onde está aquele povo que diziam que era noiva de Cristo? Onde está aquele povo que nós ríamos sobre a face da terra? Onde está aquele povo? O mundo fará esta pergunta. Agora, a pergunta que nos deve calar é: será que você, amado irmão, estará aqui a fazer a mesma pergunta que os incrédulos irão fazer? Ou estará no reino o povo a sentir a sua falta sobre a face da terra? Mamrana nos explica no Deus, guarda a sua palavra. E por que permitiríamos que algo se coloque no nosso meio? Por que nós, a Igreja de Cristo, permitiríamos que algo se coloque ao nosso meio, entre Deus e nós? Por que nós permitimos que algo se coloque no nosso meio?
Por que aceitaríamos uma imitação, sendo que os céus estão cheios de real? Por quê? Nós permitiríamos a imitação? Queremos se igualar ao mundo? Seguirmos a perversão humana? Se no céu, onde nós estamos a voltar, porque nós não estamos a ir ao céu, estamos a voltar para o céu, porque do céu nós somos. Nós estamos a retornar para a nossa casa. Estamos a voltar para a nossa casa. Então, por que é que nós temos que imitar o mundo? Se o céu é real. E enquanto a terra está nessas grandes festas de vinho da Babilônia, bebendo vinho, variando mulheres semi-vestidas, diz o profeta, concubinas, como Nabucodonosor possuía. O homem, o irmão, está com uma mulher, mas dentro dos seus olhos tem cheio de diamantes. Se fletam com amantes. Mesmo se você não vai ao encontro dela, mas os seus olhos, a sua mente tem cheio de concubinas. Por quê? Nós queremos ser como Nabucodonosor, diz o memorando. Ele está dizendo, há uma mão escrevendo na parede. Videntes estão vendo isso, porque está escrito na palavra, não será mais águas, mas desta vez fogo. E vemos a escrita na parede, vemos que cada nação está condenada. Esta nação está condenada. Estamos juntos? Esta nação está condenada. E Deus tomará a sua igreja, a quem foi nascida de novo. E a hora se aproxima, quando aquelas lá atrás, nas eras luterana, metodista, através das eras, que adormeceram com corações fiéis em Deus, quando o milho era apenas uma pequena folha e quando era um pendão, mas tudo isso junto, aquela vida se ajuntará à ressurreição. Virá todos aqueles, formarão um grande e lindo corpo de Jesus Cristo. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que permaneceram fiéis, na sua vida serão ressuscitados. Estão a perceber? Então, o profeta diz que nós temos que fazer parte deste povo. Estão a perceber, igreja? Você tem que fazer parte deste povo. Um povo sem mácula. Os que morreram em Cristo Jesus. Sem imitação humana. Estão a perceber? Então, se nós nos afastamos da verdadeira palavra de Cristo, nada pode valer no nosso meio. Não. Nada. Diz ainda, tu disseste, aqueles que rejeitarem isso serão lançados nas trevas, com choro e pranto e ranger de dentes. Aqueles que rejeitarem isto serão lançados. Choro, tristeza, amargura, eles terão. É o que a Bíblia nos diz. Temos que aproximar-nos. Mas antes disso, antes dele aparecer, porque são 3 vindas, né? A primeira vinda já aconteceu. Falta a segunda vinda para vir tirar a sua igreja, sua noiva. Só diz que vai a sua igreja, mas sua noiva. Porque a igreja até pode ficar, vai passar no período de tribulação. Mas a noiva de Cristo não vai passar no período de tribulação. Todos dizem que são igreja, mas não são toda a igreja que é noiva de Cristo. Mas a verdadeira noiva, assim que ele aparecer, antes de ir para Israel, ele primeiro tem que tirar a sua igreja, a sua noiva. Como José se fez conhecido ao seu povo? Pergunta.
Ele tirou todo o gentio da sua presença, com certeza. Ele tirou. O que acontecerá com os remanescentes da semente da mulher? O dragão gerou água, diz o profeta, na sua boca para fazer guerra. O dragão vermelho gerou água para fazer guerra contra os fiéis. Estamos bem, igreja? Disse-os: eles serão lançados nas trevas. Ali haverá gemido para ranger de dentro. A grande hora de perseguições e prova virá para a igreja gentia. A grande hora virá. E nós estamos alguns minutos para isto acontecer, amados irmãos. Esta liberdade religiosa que nós temos hoje está faltando um pouco para ser aniquilada. Eu não sei se Deus vai nos deixar para nós provarmos um pouco, não sei. Mas eu gostaria que Ele deixasse um pouco para provarmos o que é a perseguição. Eu queria vermos se existe um infiel no nosso meio ou não. Se existe um infiltrado no nosso meio ou não. Será a primeira pessoa a nos denunciar onde nós estamos. Estamos vendo? Será a primeira pessoa a denunciar a igreja de Cristo. E eu conheço onde eles estão. Eu estava com eles porque eu fui convidado. Eles me obrigaram a crer na palavra de Deus. Estarão aí. Deus é soberano. Deus cumpre a sua promessa. Mas antes, porém, antes de ele voltar para Israel, então tinha que tirar. Porque Jesus Cristo é comparado com José. Antes, José, quando foi se apresentar a seus irmãos, ele tinha que tirar a sua mulher. Tinha que tirar os guardas que estavam aí, para poder se apresentar, representando o arrebatamento. Antes que Cristo se apresente a seus irmãos, nós não somos irmãos de Cristo. Não. Nós não somos irmãos. Não somos chamados filhos de reino. Filho de reino fala do Israel. Mas nós somos a noiva de... Somos filhos de adoção. Fomos adotados filhos. Quando Israel rejeitou a palavra de Deus, então Deus permitiu que a palavra chegasse aos gentios. Então, se ele não poupou Israel como filho legítimo, até quando mais nós, bastardos, queremos gingar a graça de Deus, desfazemos do Evangelho de Cristo. Se não poupou o filho legítimo, quanto mais você é bastardo? Então, temos que nos posicionar na palavra. O mundo fará esta pergunta: onde está aquele povo? E alguns que já estiveram conosco vão dizer que não, aquele povo foi arrebatado em cumprimento de 1 Tessalonicenses 4. E você? Não, eu fiquei por causa disso, passado pisado. Isto, passado pisado. Porque eu queria obedecer mais meus pais. Não queria estar em confusão. Esta palavra nos torna inimigos dos incrédulos. Estão entendendo, igreja? Nos torna inimigo dos incrédulos. Não se preocupe com o que eles dirão de nós. Fique preocupado com o que Deus dirá de ti. Isto é o que nos basta. Não pode agradar os dois pais ao mesmo tempo. É impossível. Agrade a Deus. Não estamos a dizer para termos desrespeito com os nossos familiares. Estamos vendo, igreja? Não estamos a dizer para termos... Mas se algo encontrar a Escritura, seja anátema. Assim diz o Senhor. Estamos vendo, igreja? Amém. Aí está. Agora escute. Mateus 13, 41, 42 a 43. Diz assim a palavra do Senhor: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos
resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Entendeu? Amém. Isto é uma promessa. Se é uma promessa, então vai ter que se cumprir. Está vendo? Se é uma promessa, então vai ter que se cumprir. Eis, os anjos estão prontos para acolher todos os incrédulos para o inferno. Não, até no inferno não é, para a fornalha, né? Para lançar e queimar de vez, vir como cinza. Então, Deus está nos preparando. Hoje, o julgamento da noiva de Cristo começa onde? Aqui, no altar. Por isso que não temos direito de passar mais para o outro julgamento. Porque já estamos sendo julgados pela palavra. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não tem chance na segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre aqueles que passaram por o arrebatamento, aqueles que foram ressuscitados primeiro. Estão a perceber, igreja? Estão a perceber? No piscar do olho seremos arrebatados. Mas isso somente aqueles que estão parados na verdadeira doutrina bíblica. Só. Na vossa igreja, isso? Não é na nossa igreja. Diz, na Bíblia, isso. Não é a nossa igreja. Nós não temos o evangelho nosso. Nós não fabricamos Bíblia. Nós não inventamos nenhum Paulo. Não inventamos nenhum Jesus. Não inventamos nenhum apóstolo. É a Bíblia que as igrejas pegam, mas colocando doutrinas da igreja. Nós não temos doutrina da igreja. A nossa igreja tem esta doutrina. Nós não temos doutrina. A Bíblia tem a doutrina. Por isso sempre eu digo, igreja, não diga a nossa igreja, não diga o nosso pastor disse. Não, é a Bíblia disse. Porque nenhuma palavra sai da minha boca. É a boca de Deus, escrita neste livro. Entendeu, igreja? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos vendo? Agora, ainda diz o profeta por quê? Deus levantou um homem para nos guiar. Deus levantou Moisés para guiar o povo de Israel. Não é assim? E ele também hoje levantou o irmão Branham para poder encaminhar a igreja de Cristo. Não é? Vamos consultar as veredas antigas. Então nós consultamos esta Bíblia. Diz, estreita é a porta. Estreita é a porta, disse Jesus. E apertado é o caminho. E vocês que pensam em milhões, o profeta diz, e vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse, muitos virão e se assentarão no reino e dizer, eu tenho o direito de estar aqui. Ele disse, porém os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dente. É melhor tomar inventário esta manhã, cristãos. Haverá 10 vezes milhões de cristãos professos naquele dia. Milhares de milhões de cristãos professos. Hoje todo mundo, se você percebesse no caminho, todo mundo está com as folhas de mão, vão à igreja, domingo tirado. São cristãos professos. Todo mundo. Alguns foram mergulhados à noite de madrugada no batismo, dizendo que é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do diabo. Quem disse a eles que leve sujidade para a igreja de Cristo?
cristão professo. Se a Páscoa foi abolida há muito tempo com o Senhor Jesus Cristo, se a Páscoa representava a morte de Jesus Cristo, para nós cristãos, para Israel a Páscoa não representava a morte de Jesus Cristo, mas sim representava o quê? O dia que foram tomados do Egito. Eles poderiam celebrar a Páscoa. Não é assim? Israel, Deus disse, diga aos filhos de Israel, 14º deste mês de Abibi, que é abril, cada um toma para si a ovelha, conforme o número da sua casa. Degolhe e mate e come. Somente o sangue não podem comer. E celebra a Páscoa para lembrar o dia que eu tomei do Egito. Agora está bem, esses cristãos professos hoje, que fazem a Páscoa, será que estão a fazer a Páscoa de acordo com o que Moisés foi dito? Quantas ovelhas foram matadas? Mataram o cabrito? Assaram o cabrito? Não tinha que ser comido assado no fogo e misturado com as folhas amargosas. Quando vão em casa, não põem caldo no caril? E será que é a Páscoa do Senhor? E hoje nós, como igreja, ele diz que este é meu sangue, este é meu corpo, façai isto em memória de mim. Praticais sempre que ajudar-vos, mas os filhos do diabo, como o pai dele, o Papa Francisco, ordenou. Então as igrejas hoje estão a fazer o que papá ou a nossa mãe católica, como dizem eles, ordenou. Estão a fazer. E depois dizem que não são católicos. Como é que vocês não são católicos? Uma vez hoje estão a fazer Páscoa. Quem vos disse que hoje é Páscoa? E a Bíblia diz que no 14º dia. Hoje que data é? Hoje é dia 1. Não, 2 hoje. Não é 2 hoje. Hoje é 2. Estão a contradizer a Bíblia. Será que eles foram tirados do Egito para recordar da Páscoa? Demônio. São cristãos professos. Estão percebendo? São cristãos professos. São esses que chegarão ao Senhor e dirão: Senhor, nós fizemos isto e isto em teu nome, fizemos isto. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Diz a Escritura. Diz: porém os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dentro. É melhor tomar aniversário, inventar disso. Ainda diz o profeta. Então, e constante em suas vidas que errarão a porta. Jesus disse assim: quantos irão entrar? Eu sei que quantos irão. Somente aquilo que é mais importante é: Deus, deixa-me ser um deles. Quantos que vão entrar? Eu sei. Você sabe. Mas a única coisa que você deve dizer é: Senhor, nos que vão entrar no seu reino, deixa-me eu ser um deles. Só isso. Aqueles que vão entrar no reino, Senhor, eu quero ser um deles. Só e mais nada. Se for 100, então um dos 100 tem que ser eu. Ou o primeiro tem que ser eu, não o último. Se for 2, um tem que ser eu. Diz o profeta. Agora, como você pode dizer, então, quando é um cristão, diz que eu não sei, porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz, certamente. Você crê nisso? Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. Primeiro ele enviou um anjo, o 4º verso. Ele disse: passe pela cidade e no meio do povo e ponha uma marca na sua testa dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. Quando cada irmão aqui brama por causa da hipocrisia,
cada um aqui, quando você crê na palavra de Deus, está sendo marcado na sua testa. Pelo próprio Espírito Santo. Ele marca cada um de nós. Ele sabe quem é hipócrita aqui, quem não é hipócrita, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro. Ele sabe disso. Existe a marca do diabo. O diabo também faz a mesma coisa. Ele também marca o céu. Logo que você... Algumas pessoas pensam que a marca da besta é ser colocado logo aqui, tio. Sinal de 6. Não diria cicatriz mesmo na cara. 6 aqui. Não diria cicatriz. Nem cego, nem a pegar sentir que não, isso é marca da besta. Quer dizer? Mente. Na mão representa a obra. Basta você concordar com a besta e fazer o que ele diz, você já foi marcado. Não é chip, não. Eles estão a inventar pessoas pensando que chip. Essa coisa de chip é forma de tentar atrapalhar a noiva de Cristo. As vacinas que estão sendo tiradas é forma de tentar atrapalhar, mas a noiva de Cristo é atenta. Nós sabemos muito bem que esta marca é na mente. Basta eu concordar com as ideias da besta, já estou sendo marcado. Entenderam, igreja? O diabo está a fazer toda a artimanha, mas nós conhecemos bem a Bíblia. O que a Bíblia diz não falha. Eles podem tentar inventar, para tentar atrapalhar o Filho de Deus, mas nós não somos atrapalhados. Entendeu? Agora, o que é abominação? Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem. Isto causa ânsia em Deus. Você alguma vez andou perto de onde está abominável? Como lhe dá-se ânsia? Você não pode suportá-lo. Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem. Essa é a maneira que isto faz Deus se sentir. Você talvez cante no coral. Você talvez ore todo dia. Grite todo dia. Oh, viva para Deus. Todo dia. Você está condenada na presença de Deus. Isto é exatamente o que a Escritura diz. Uma abominação. E aqueles que apoiarem tal coisa terão uma parte com a tal coisa. Como que você canta aqui no coral? Se nós concordamos também, se compactuamos com isto, quando uma mulher está mal vestida, e nós, em vez de reprimir, a intenção é de reparar 2 vezes para ver melhor. É de ver melhor. Ela passou, tá, você viu quando estava passando, depois tenta virar de novo atrás, para ver como é que o casinha dela passou, da onde. Será que vestiu bem? Enquanto você viu que ela vestiu, em vez de você lhe aproximar, minha irmã, tudo bem, estou bem, graças a Deus, eu também estou bem. Gostaria de falar da palavra de Deus com você. Minha irmã, não é lícito que a irmã vestisse e andasse desta maneira, de acordo com as Escrituras. Até pergunta, a irmã é cristã? Sim, sou cristã. De acordo com as Escrituras, não é lícito que a irmã andasse desta maneira. Está aqui a Escritura. Não temos essa coragem. Temos? Temos de coragem. Mas nós temos. Porque se nós não falamos, então estamos a conhecer. Temos que falar. Ei, irmão, também lhe diga. Mostre-lhe a Escritura. Quando ela fala em que ela vai dizer que, mas não, eu vi na Bíblia onde diz que não posso usar assim, tesoura assim, na roupa. Quando ler a igreja. Lucas 13, 26 a 27, 28. Então, começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: nós temos ensinado na tua presença. Temos recebido a unção na presença do Senhor. Oh, Deus, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. A regozijar perante Ele, né? Estão a fazer isto.
Estão a fazer isso. As denominações. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Jesus já respondeu: eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticam a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Eu era da mensagem. Queria também, irmão Bravo. Não é dominação só. Também você vai mensagem só de dominação. Até mensagem. Nós podemos pregar 99,99% da mensagem de Deus. Mas se 0,1 é falso, então todo 99,9 é falso. É a mesma coisa. 35 bilhões vezes 0. Dá quanto? Dá 0. Não importa o tamanho da bondade que você fez. Não importa a quantidade de igreja que você teve no mundo. Quantas almas você trouxe para o Senhor. Mas se 0,1% ou 0,0009 ou 1% é falso. Não. Tudo. Adão andou com Deus milhões e milhões de anos. Não sabemos quantos anos ele viveu no jardim do Éden, desde a sua criação. A Bíblia não descreve. Nunca falou quando Deus já criou Abraão e até quantos anos ele viveu, até ter Eva, não sabe. Mas Adão andou com Deus todo esse tempo. Talvez ele viveu milhares, bilhões de anos sem Eva. Depois Deus fez Eva. Viveu tantos bilhões de anos também com Eva. Ninguém sabe. Você sentir diz que o mundo está isto, há bilhões de anos. Ninguém sabe. Mas no dia que Adão deu ouvido, quando a Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido à sua mulher, Deus ficou bobo. Ficou bobo? Não. Agora quanto mais nós, povo como nós, está voado. Somos da mensagem. Aí, essa mensagem que você está a pregar está a trazer o povo de volta para Cristo. Porque a mensagem é de volta à palavra do Senhor. É a mensagem da restauração. Restaurar todas as coisas. Tirar o povo do pecado. Vir na verdadeira palavra de Deus. Mudança de comportamento. Andar como santo. Esta mensagem está a nos mudar. Ou só vamos na igreja. Aleluia! Pastor está a pregar, só estamos a gritar. Aleluia! Mas dentro do nosso coração, aquilo só está entrando no ouvido, mas não penetra dentro do nosso coração. Continuamos a mesma coisa. Vem quarta-feira, mesma coisa. Sexta-feira, mesma coisa. Domingo, mesma coisa. A Brana disse, antes de eu terminar o que Brana disse, já está a gritar, aleluia! Mas ainda não terminou o que Brana disse. Só o irmão Brana disse, aleluia! Mas ainda não falei o que Brana disse, não é hipocrisia. É hipocrisia, não é? Se contentam muito, irmão Brana. Com Jesus, nem. Por isso que eu sempre falo que o irmão Brana, se estivesse aqui, ele até que ia morrer com ataque cardíaco. Por causa do que as igrejas estão fazendo na mensagem. Morreria com ataque cardíaco. Não ia morrer de acidente, não ia morrer de ataque cardíaco. Por causa do comportamento das igrejas. A Páscoa não é para a noiva de Cristo. Entenderam? Mas a Santa Ceia é para a noiva de Cristo. Se Paulo disse, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hein? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora,
Agora, pastor, só vocês de som não fazem Páscoa. Então todas as igrejas estão erradas. Estão erradas, sim. De acordo com as escrituras. De acordo com o pensamento do homem não estão errados. Mas de acordo com as escrituras, estão errados. Então prefere o pensamento do homem ou a escritura? Agora podemos bater o diabo, podemos? Estamos no nosso lugar. E não há como ele agir. Se agir é porrada com ele lá, respirada. Estão dizendo, igreja? Porém, onde vamos estar o desapontado? Uma pergunta que eu vou fazer. São aqueles que pensavam que eles estavam certos. É aí onde está o desapontamento. Quando eles subiram ali e disseram certamente nós expulsamos demônios em teu nome. Nós somos pregadores, bem gravatados, casaco de vinho. Falava com o computador à frente, eu pregava bem. Quando até usei a auricular para que o áudio se gravasse melhor. Chegar lá onde está o Senhor Jesus Cristo. Eu penteava bem minhas barbas, Senhor. Expulsei demônio. Quando eu pregava a igreja chorava. Nós pertencemos a certa igreja. Nós fizemos grandes milagres. E nós pregamos. Ora, eu fui administrador da igreja. Está a falar aqui, não estou a falar você não, vai não? Fui administrador da igreja. Eu fui um bispo. Eu fui isto, aquilo, assado, guisado. Diz, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, eu nem mesmo vos conheci. Jesus já respondeu isso. Suca, nunca te conheci. Sai daqui. Demônio. Está fazendo o quê? Ra, re, ri, re. Jesus já respondeu. Está perguntando. Não adianta, irmãos. Gravata, casaco, saias compridas. Se o que está dentro da saia comprida não é o que está no mente e no coração. Só usa saia comprida quando quer vir na igreja. Vai sair da igreja, o Espírito Santo ficou lá. Vem. Vai caminhar. Vem. Diz, eu nem mesmo os conheci. Esse é o desapontamento. Ele diz, os filhos dos seus filhos entrarão e se assentarão no reino dirão, nós temos o direito de estar aqui. Eles serão expulsos para as trevas exteriores. Diz, onde haverá o choro e o lamento e o ranger de dentes. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a entrem. O caminho é estreito, não alargado, mas é estreito, cheio de espinhos, com dificuldade de entrar. A igreja não permite isto, isto não permite, isto não permite, tudo é pecado, isto. Estreita é pouco é quente. Muita gente tem entrado pela porta assim, mas não é a porta estreita. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto, eu sou responsável por dizer isto. Isso é tudo pelo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente lembre disso. Somente algumas. Seja você uma delas. Entenderam? Seja você uma delas. Quem são elas, irmão Brando? Pergunto. Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós operamos as nossas próprias salvações. Com temor e tremor. Porém, esteja você alinhado com Deus,
Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo de errado. Se o seu coração não pulsa ou não concorda, então alguma coisa não está bem, não com a Bíblia, mas sim contigo. Essa coisa não está bem contigo, porque a Bíblia sempre está certa. Vamos juntos? A Bíblia está sempre certa. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus diz. Este é o livro de onde você será julgado. A Bíblia permanecerá com ela no dia do julgamento. Ei. João disse que abriu esse livro. Abriu o seu livro. Abriu esse livro. Dentro de uma lista encontram-se duas listas, ouviram? Quem fez 10ª e 12ª sabe disso. Na escola, na época, não sei agora esse novo currículo, porque todo mundo esse novo governo está a mudar o currículo para fazer o povo ser mais burro. Na escola, na 10ª e 12ª só era tirado uma única lista. Mas dentro desta lista havia duas listas, entenderam? Não entenderam nada? Na escola, na 10ª classe, grupo 2000, 2001 até 2011, 2012, se não estou errado, 13. Tirava-se somente uma única lista na escola. Na parede era colocada a 10ª e 12ª para os exames. Uma única lista que era colocada. Mas dentro daquela lista encontrava-se duas listas. Conseguiram perceber? Dentro daquela lista encontrava o nome de todos os alunos daquela turma. E dentro daquela lista encontrava os excluídos e os admitidos. Mas a lista não é a mesma. Tinha 3 listas. Uma lista grande contendo o nome de todos indivíduos da turma. E dentro daquela lista encontrava 2 listas. Uns excluídos, uns admitidos. Eles não faziam uma lista dos excluídos ou a lista dos admitidos. Mas na mesma lista encontrava 2 grupos. Então isso acontece com Deus. Vamos encontrar todos os nossos nomes excluídos e não excluídos. Então quem está na lista dos excluídos? Somos 2. O colega da carteira saiu. É onde se cumpre. Estarão 2 juntos. Um será levado e o outro vai ficar. Estão na cama aí, estão a dormir. Está acordando assim a reparar ao lado, pensando que talvez a mulher foi fazer chá para ti. Só está a encontrar roupa, está aí tudo. É estranho, né? As crianças é automaticamente, mas besteira isso. Ah, não sei. Onde? Você diz bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom. Isso é o que você deveria ter feito, né? Porém, a sua vida não está ali dentro. Diz o profeta. Isso é bom. Recebi o Espírito Santo, eu recebi o batismo em nome do Senhor Jesus. Isso é bom. Mas desde que a tua vida esteja aí dentro. Não é? Lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazer o crescer. Nós, graças a Deus, trabalhamos no sítio onde tem joio. Está lá. Aquele capim aí, fino assim, bonito. É o mais bonito de todos, sabe? Consegue ver lá, é um capim diferente de todos. Consegue ver? Você não consegue ver um capim diferente de todos aqui? Bonitinho lá. Mas aproxima, explica bem. É bonito. Nem aparece. Até dá para pôr você jardim. Embelezar a casa. Esse aqui é joio. Ele também aparece bonito. O pequeno velho joio fica exatamente em pé e justamente tão feliz quando o trigo. Isto é certo. Vive pela mesma vida. Um pecador pode ficar da presença de Deus e dar a vitória e viver como um cristão.
Porém, se não houver algo diferente no coração, ele poderia ter o mesmo poder para expulsar o espírito mau. Jesus disse assim: ele pode pregar o evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. Isso é exatamente o que Jesus disse. A Bíblia ensina isto. Sim, Senhor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que eu tivesse fé para mover montanhas, que fizesse todas essas coisas, que eu pregasse em seu nome, que eu expulsasse demônios em seu nome. Ele disse: eu nada sou. Portanto, ele poderia fazê-lo e nada entende o pensamento. Agora, a coisa a fazer é que o seu coração seja um cristão. Agora, entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição. E milhões vezes milhões desta geração de crentes entrarão naquele lugar, porque estreita é a porta e apertada. Pode expulsar demônios, pode fazer tudo o que você achar. Mas se teu coração não se entregou verdadeiramente a Deus, nada. Você pode receber as bênçãos. Se você recebe as bênçãos, não significa que estás com Deus. Se você recebe a cura, orou, Deus te curou, não significa porque você é filho dele. Entendam isto, isso é profundo. Orou, Deus respondeu a tua oração daqui para aqui. Não significa que você é homem de Deus. Esqueçam disso. Está aí, joio aí. Está a resistir melhor do que outro capim aqui. Mas ele não tem Deus. Está em cumprimento daquilo que Jesus disse: pensai tudo em meu nome. Ele não disse somente os filhos, disse que pensai tudo, não disse que alguns. Todo mundo tem direito de pedir. Ele pode dar a todo, não importa se é curandeiro, é quem. Pede, Deus vai dar. Mas não significa que você está com, ou se você é filho. Aliás, todos nós até somos filhos de Deus por causa de quê? Por causa da criação. Mas por eleição não são todos, são filhos de Deus. Entenderam? Entenderam, igreja? Amém. Agora a minha pergunta é: onde está aqui? Estará com Deus. Agora, igreja, vamos fazer o que Deus tem em primeiro lugar. Não faça algo para agradar os outros, faça para agradar a Deus primeiro. Primeira coisa que você tem que fazer é agradar Deus. Se você agradar a Deus, nada pode prevalecer diante de ti. Resistir ao Satanás, ele fugirá de vós. Não diz lutar com o Satanás, porque as pessoas querem lutar com o Satanás. Se não lutar, mas para resistir, deixe ele fazer tudo contigo. Te dá porrada, mas você resiste. Ele fugirá de ti. Não é você também lutar com o Satanás. Porque Satanás vai te puxar para onde? Para Matope. Ele sabe que no Matope ele vai vencer. Você não vai vencer. Viram? Já viram ovelha a pisar Matope? Já viram pombo aí brincar no Matope? Então nós somos as ovelhas de Deus. Somos pombos. Já viram pombo a tomar banho? De maneira. Mas está sempre um cristão. Então, Deus em primeiro lugar. Se você é cristão, então deixe Deus. A minha família é tradicional. É a melhor e pior família que eu já tive na vida. Mas por que é melhor? Porque não me envolve nas suas tradições. Eu fui direito.
É a peça porque segue a tradição humana. Esses sermões que fazem, ali no início. É quando a pastor convida pastor dele, o senhor diz, olha, nosso filho é pastor. Chega aí, já tem respeito. Antes de fazer nada, qual é a sua opinião? Faça da gente que você já sabe. Porque onde eu pisar, Matola aqui, né? É Matola? Eu sou pastor de todos os pastores aqui no Matola. De acordo com a Escritura. Quando um pastor tem a verdade, então ele é pastor de todos os pastores. Todas as igrejas, pastor dele é um. Aquele que está parado com a Bíblia. Então eu não sou daquele quando chego na denominação, na familiar, estão a fazer eu concordar só com ele. Não faço. Mas eu fico hipócrita. Quem sabe a oportunidade que Deus está me dando para eu bater logo aí? É a oportunidade que Deus está. Deus permite para vir aí, para vir ouvir a palavra de ti e você ficar. Quer dizer, é o que a Bíblia diz. Pegar a luz e pôr embaixo de quê? Pôr embaixo da mesa, para quê? Você é a luz, em vez de brilhar a luz, fica igual a eles. Não, temos que falar a palavra de Deus. Quem vai no Facebook dos anos atrás, das minhas preocupações, vai ver eu mencionei todo o pessoal da minha família que anda se maquiando.